Bem, sem mais delongas, vamos dar seguimento ao assunto do aeroporto de Denver. A pergunta que ficou no último vídeo, para quem assistiu, foi que o que existia na cápsula do tempo, aquele monumento que tem dentro do aeroporto, que deve ser aberto lá daqui a tantos anos. Bom, a cápsula do tempo contém, de acordo com as informações que foram passadas pelo aeroporto, fotos de Coors Field e uma bola de jogo autografada no dia da abertura. Cestas de orações indianas, representando a cultura nativa americana e os povos indígenas. Fichas de cassino Black Hawk, um pedaço do telhado do aeroporto, um livro de história do aeroporto internacional de Stapleton, artigos de jornal sobre o dia da abertura do aeroporto, moedas de Denver Mint, gráficos de voo de Jeppesen, tênis do prefeito Wellington Webb, fotos do prefeito Webb e do Papa durante a Jornada Mundial da Juventude em Denver. Ou seja, merda importante nenhuma. Talvez daqui a 100 anos, quem sabe. Wilhelm Landing foi um veterano da SS austríaco e ativista nazista do pós-guerra que cunhou a ideia do Sol Negro, uma fonte de energia mística que seria capaz de regenerar a raça ariana. Supostamente, em 1945, alguns pilotos nazistas pintam o símbolo do Sol Negro em suas aeronaves. Agora é um símbolo de uma crença das bases dos UFOs polares nazistas, cultos arianos, secretos organizados no mundo, e nazistas que viveram e organizaram todas essas décadas e que surgiram prontos para recuperar o mundo dos mestres judaico-cristãos inferiores existentes. Você entendeu a ideia? Curiosamente, as pistas de Denver, ou do aeroporto, são dispostas em forma de suástica, imagem que eu já disponibilizei em vídeos. A maioria dos documentos da aeronáutica que pude ler diz que as pistas paralelas são os aeroportos mais eficientes e movimentados, como Hartsfield e O'Hare usam esse design. Bem, o senhor com quem eu estava lidando, Phil Schneider, disse que durante o último ano de construção eles estavam conectando o sistema de aeroportos subterrâneos à base subterrânea profunda. Ele me disse que havia pelo menos uma base subterrânea de 8 níveis lá, e que havia uma cidade subterrânea de 7,5 km² e uma base de 88 km² abaixo do aeroporto. É muito incomum que eles aloquem uma área de 80 km² na superfície para localizar um aeroporto no meio do nada, a menos que eles realmente planejem usá-lo para algo muito incomum posteriormente. Há uma rodovia de 10 milhas e 4 linhas para este aeroporto e não há nada lá fora entre o aeroporto e Denver, nem mesmo uma estação de serviço, pelo menos em setembro de 95. As pessoas de Denver estão realmente chateadas com o fato de esse aeroporto ter funcionado de maneira que funcionou. Havia um sujeito que escreveu um livro no qual ele declarou que o aeroporto a ser construído, não importa o que seja necessário, parece que havia muito mais interesse em construir o aeroporto apenas com funcionários da área de Denver. Eles planejam usando esse recurso para outra coisa além de apenas aviões de pouso. Eles tinham uma cópia de uma fita de áudio no qual o funcionário da cidade de Denver estava conversando com o pessoal da CIA e que ele recebeu $1,5 milhão para permitir que o aeroporto fosse construído ali. Abrimos uma nota. Houve uma grande controvérsia quando o aeroporto foi construído sobre isso. A história que era muito do orçamento excedente e erros foram causados pela política de que as empresas pertencentes a minorias da Affirmative Action tinham que ser contratados para fazer o trabalho. Às vezes isso não era possível. Não foi encontrado ou fez um trabalho inferior e não tinha ideia de que estava fazendo e, portanto, teve que ser feito. Ou melhor, fizeram e refizeram. E refeito. A área de bagagem foi a pior de todas, pois o contrato para a execução da coisa não foi concedido e as pessoas que projetaram e construíram o sistema de bagagem foi tão ruim que se tornou uma piada do setor. Bom, existem veios enormes que percorrem adjacentes à linha de bonde dos dois lados. Portanto, existem dois desses eixos enormes grandes o suficiente para caber em uma estrada de 2 faixas lá.
Existem poucas aberturas para entrar e sair do posto do bonde, mas no final delas, sair para esses 80 km² de área cultivada é uma enorme porta de aço que facilitaria a entrada de um caminhão grande e pesado. Poderia ser usado para quase qualquer coisa, mas o que é tão incomum é que a cada 5 ou 6 pés do teto, em quase toda a largura da área, há um tubo com 3 ou 4 cabeças de aspersão. Isso se aplica a todo o comprimento da coisa, que deve estar perto de 1 milha. Existem 2 dessas flechas e no outro dia recebi uma foto pelo correio. Algo muito incomum que foi tirado por alguém a bordo do bonde no poço. A imagem parecia realmente mostrar figuras fantasmagóricas nela. Era uma mãe e um bebê enrolados em um cobertor. Quando você está naquele poço de concreto, nas 2 vezes, fiquei enjoado. Existem algumas vibrações muito incomuns lá embaixo. Agora, o poço do túnel no qual o bonde entra pode se conectar com um túnel subterrâneo vindo de 5 edifícios que foram construídos e enterrados. Já havia um túnel de 40 pés de diâmetro quando a construção começou. Esses 5 edifícios foram construídos há 3 anos e meio atrás, no início da construção do aeroporto. E de repente eles disseram, ops, eles estão no lugar errado, e os enterraram, juntamente com uma pista de alta tecnologia que está enterrada sob cerca de 10 centímetros de terra. Parece insano que eles construam um complexo de edifício muito técnico, com túneis entrelaçados em um túnel voltando ao túnel do bonde, no saguão, e depois afirmem que o construíram no lugar errado. E o cobrem de terra. Não acredito que as pessoas sejam tão estúpidas assim. Alguns desses 5 edifícios, eles têm 150 pés de altura. Há um de 78 pés de altura e o outro 126 pés. Eles estão todos nessa faixa. Deste complexo existe um poço que corre para o concurso C. Quando eles começaram esse projeto, como eu disse, havia também um enorme eixo de 40 pés de diâmetro, trazido de algum lugar que estava fora dos limites para as equipes de trabalho. Estava lá quando o projeto foi iniciado, e todo mundo que trabalhou nesse projeto viu. Havia 5 contratados diferentes, e as pessoas de cada equipe contratada não interagiram uns com os outros. Quando o projeto foi concluído, todos foram demitidos e mandados embora. Eu acho que muitas pessoas viram coisas que perturbaram, tanto que não quiseram falar sobre isso. Conheço várias pessoas que trabalharam no projeto que conseguiram chegar às profundezas, provavelmente perto da base subterrânea profunda, e viram coisas que os assustaram, tanto que eles não falaram sobre isso. Entrevistei alguns dos ex-funcionários dessas equipes de construção que trabalhavam nos prédios que acabavam enterrados, e eles têm medo de conversar. Eles dizem que todo mundo está realmente nervoso com isso e decidiram contar alguns dos segredos que sabiam, mas não querem que ninguém saiba quem são. Então posso dizer que é um lugar muito incomum e assustador. Se você é uma pessoa sensível, fica enjoada assim que entra no perímetro do aeroporto, especialmente quando você mergulha no subsolo. Você fica muito enjoado e nervoso mesmo. Há também muito fluxo de eletromagnético na área em que, se você sair em campo, no caso sair em campo aberto, ao redor do aeroporto, chega a zumbir nos ouvidos. Eu acho que isso é proveniente de algum tipo de sistema elétrico subterrâneo, porque onde estávamos não havia linhas de energia e todo lugar estava fervilhando com essa energia livre, flutuante. Muito incomum. Além disso, há áreas no subsolo que têm cercas de arame com os topos do arame farpado apontados para dentro, como se estivesse lá para manter as pessoas dentro e não para fora, como uma proteção. Todas essas áreas existem, acres, e nenhuma delas está em uso ativo. Existem muitas áreas de terraços que descem, uma área em particular é proibida de entrar, a menos que você esteja vestindo um traje de proteção biológica. Eles dizem que existe algum tipo de fungo biológico não identificado nessa área que ataca os pulmões das pessoas. Bem, eu e mais algumas pessoas estudiosas desse assunto achamos que essa área leva a níveis mais profundos do subsolo do aeroporto. Mas é cercado por uma cerca de arame e você não pode entrar lá. Achamos que essa é a área em que um dos eletricistas entrou, que caiu cerca de 6 níveis abaixo do 4º nível e se deparou com coisas realmente estranhas. Ele não vai falar sobre nada disso agora. Se negou totalmente depois de se curar. E algo mais, além disso, no aeroporto há torres de resfriamento de reatores nucleares em miniatura. E eu não entendo por que eles estão lá. Quando as pessoas perguntam, a resposta é que elas fazem parte do sistema de ventilação e exaustão.
Mas ventilação e exaustão de onde? Talvez vocês não saibam, mas uma vez o presidente Reagan disse, mais de uma vez na verdade, que a única coisa que uniria as pessoas seria algum tipo de força externa. O relatório de Iron Mountain, o cara que afirma ser o autor agora afirma que não passou de uma piada, mas para uma piada parece estar seguindo a linha do tempo até o fim. Então eu acho que foi algo que saiu do papel e eles estão tentando encobrir agora. Tudo o que estava nesse relatório está acontecendo em detalhes agora. É interessante que altos funcionários do governo Clinton, como Cisneros, estivessem profundamente envolvidos com a construção deste aeroporto. Além disso, há um sujeito chamado Rodney Stitch, que escreve sobre a corrupção total na área de Denver. Foi ele que escreveu o livro Defrauding America. Ele disse que eles tinham uma fita de um agente da CIA pagando o prefeito, de Denver para construir o aeroporto. Há tanta corrupção, eles vendendo o bom povo americano. Temos algumas pessoas vendendo o restante da população por algumas moedas de ouro. Antigamente eram moedas de prata. Depois disso tudo, ainda temos o sistema de murais no aeroporto, que são as coisas mais grotescas que você já viu. Eu já falei a pessoas que conheço que vão lá no aeroporto para conferir essa obra de arte. Eles voltam e dizem, esse mural era bizarro como um inferno, o aeroporto também. Isso me dava arrepios. É um aeroporto bonito, que é uma pena, por 5 bilhões de dólares, é melhor que seja mesmo. É cheio de arte e simbologia cultural dos nativos americanos e é brilhante e ensolarado. O mural de que falo estende-se por 4 imensas paredes, cada uma sendo uma parte diferente da mesma história. Independente do país de onde você veio ou de sua idade, as visões e mensagens no mural podem ser transmitidas e compreendidas facilmente. Eu mesmo nomeei as 4 paredes na ordem que elas aparecem. Na primeira parede, o mural das mulheres mortas nos caixões. Depois, os bebês mortos e mural General Skeletor. Depois, Feliz, Feliz, Alegria, Alegria. Em quarto, Jesus e o Santo Tingamabod. Talvez, agora eu digo, mas o que está dizendo? Isso é horrível? Sim, é horrível, mas é preciso. Sabe o que dizem sobre no site do Aeroporto Internacional de Denver? A primeira parede do mural intitulada é UYUH-HU, H-U-H. Isso é o que diz no site do Aeroporto Internacional de Denver sobre a primeira parede intitulada As crianças do mundo sonham com paz, em paz e harmonia com a natureza. Artista Leo Tanguma. Como as imagens estão passando, vou simplesmente ler a descrição do projeto. Os filhos do mundo sonham com a paz. É um mural poderoso que expressa o desejo do artista em abolir a violência da sociedade. Uma parte do díptico exibe que a tragédia e devastação da guerra e seu impacto na humanidade. O mural passa para imagens de crianças sorridentes, vestidas com trajes folclóricos de todo o mundo, celebrando a paz, que prevalece sobre a guerra, em paz e harmonia com a natureza. Aborda questões ambientais do mundo. Um lado do mural mostra crianças despejando grande tristeza pela destruição e extinção da vida humana. Flora e fauna. As imagens no mural incluem várias crianças da área local que foram vítimas de violência. A outra parte mostra a humanidade se unindo para reabilitar e celebrar a natureza e sua diversidade. O artista Leo Tanguma é um artista ativista chicano que criou murais em todo o país. Bom, citação do artista que a missão dele é enfatizar a dignidade humana de todas as pessoas, preservar a herança de chicanos e, o mais importante, enfatizar os ideais do amor, respeito e justiça. Parece que fica meio confuso, né? Até que tu dê uma boa olhada nessas obras de artes com essa descrição do próprio artista, se olhando para elas não faz sentido. Mas, como já estamos batendo em quase 15 minutos de vídeo, ou melhor, de narração, um podcast, como eu digo, a gente dá sequência num terceiro, porque agora fica um pouquinho mais extenso, mas eu acho que só mais um resolve o nosso problema, então até depois.